Olá, professor Romário falando. Bom dia a todos meus alunos do Colégio Conectar Antares. O conteúdo de hoje vai ser sobre o continente asiático e sobre seus tipos de climas e sobre seus aspectos físicos, como relevo, como altitude, como a formação da Cordilheira do Himalaia e assim sucessivamente. Agora nós vamos ver as principais características do continente asiático. Ele é o maior continente do mundo, com 45 milhões de quilômetros quadrados, tem 45 países, existe uma grande diversidade natural de climas, principalmente graças à sua diferença latitudinal, já que é um continente que pega desde as áreas polares ali no extremo norte até a faixa equatorial no sul do continente, aliás, né? E tem uma grande diversidade de vegetação graças a isso, certo? Clima e vegetação. Possui regiões com altas latitudes, que é o que eu disse. Alta latitude é o que? Até 80, 90 graus, que é o extremo norte lá, que é a região polar. E baixas latitudes são até zero, até a região equatorial, certo? Entre as áreas mais longínquas está ali ao Círculo Polar Ártico, que é o extremo norte, e a linha do Equador, que já está ali na região central. É a linha do Equador que é considerado o paralelo zero ali, que serve para nós medirmos as condições latitudinais, climáticas, etc. Sobre a relação dos climas do continente asiático. O equatorial está nessa zona aqui, na faixa da linha do Equador até o Trópico de Câncer. Está em toda essa faixa. O tropical úmido, que é esse mais clarinho, que é esse rosé mais claro, está na faixa equatorial. Aliás, está na zona intertropical aqui, onde eu estou com o mouse. E também um pouco mais ao norte, na zona chamada zona temperada. O clima desértico está nessa faixa aqui, já mais na zona temperada. É o clima desértico, extremamente árido, muito seco e chuvas totalmente escassas. Esse clima continental aqui, geralmente ele tem total predomínio na zona norte, na região norte ali do continente asiático, principalmente na Rússia, na faixa leste da Rússia, isso mesmo. Clima mediterrâneo, nós temos na zona leste do continente asiático. Clima polar ao norte, principalmente na Rússia, praticamente todo o país. E o clima de montanha. O clima de montanha ele predomina aqui, principalmente na área central do continente asiático, já que aqui também está a Cordilheira do Himalaia. Está localizada a Cordilheira do Himalaia, nessa zona 8 aqui. Então, a Cordilheira do Himalaia tem o clima de montanha. O clima de montanha ele é totalmente diferente da questão latitudinal, já que o que define o clima para isso é a própria altitude, não é mais a latitude. Agora nós vamos ver um pouco da vegetação natural e as áreas de cultivo da região. Geralmente a região que tem tundra é a vegetação típica de lugares muito frios, ou seja, é como se fosse um musgo. É um musgo que prevalece em regiões muito frias, ou seja, no extremo norte aqui do continente asiático. A floresta de coníferas é também chamada de taiga e predomina também na região norte. Mas esse tipo de vegetação é um pouco mais alta, principalmente quando tem pinheiros. Tem nessa zona, existe muito no Canadá, nos Estados Unidos. Também é um tipo de vegetação de clima temperado. Posteriormente, nós temos a vegetação mediterrânea. Essa vegetação mediterrânea prevalece mais na região sul aqui do continente asiático. Ela é parecida com a savana e com o nosso cerrado, mas ela é um pouco mais seca, digamos assim. Tem a área das pradarias, que predomina aqui na zona central do continente asiático também. Ela é mais típica de áreas temperadas também.
predomina aqui também no sul do nosso país, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Nós temos também a floresta temperada e subtropical, que geralmente essas áreas é onde predomina as 4 estações do ano, os climas são mais amenos, e isso faz com que que haja uma grande amplitude térmica nessas regiões, ou seja, muita diferença de climas no decorrer do ano. Floresta tropical e equatorial geralmente é contida por matas densas, florestas densas e grandes umidades. Vegetação de altitude. Vegetação de altitude novamente está aqui na zona da Cordilheira do Himalaia, que é um tipo de vegetação única. E áreas cultivadas. Essas áreas cultivadas aqui são onde tem a agricultura no continente asiático. Geralmente, principalmente essas regiões aqui, são áreas de planícies, que é um lugar mais fácil para cultivo da monocultura, principalmente para maquinário. Aqui está todas as características da tundra, como eu já disse, da taiga, das pradarias, estepe, floresta temperada. Caso você não tenha entendido o que eu disse, dá um stop, uma pausa aí no vídeo e leia, ok? Aqui são as imagens. A tundra, como eu disse, é como se fosse um musgo mais denso, é típico de região mais fria, congelada, típico das regiões polares. A taiga já é os pinheiros aqui, é mais ou menos típicos também da região muito fria, de uma região polar ou até mesmo temperada. As pradarias, que já é mais típica da região temperada, e as próprias regiões temperadas mesmo, que já predomina somente nessas áreas. Savanas, já falei para vocês, é parecida com cerrado, casca grossa, raízes grandes. Floresta tropical, já é densa, costuma ser muito úmida, intensidade de chuva muito grande, índice pluviométrico também é muito grande. Os relevos do continente asiático. Possui elevados planaltos e grandes planícies. Planície é o que eu disse a vocês. A planície geralmente são reservadas para plantação, principalmente monocultura. Altitudes elevadas, como o Planalto do Tibete. O Tibete ali é a região também onde predomina a Cordilheira do Himalaia, que está entre o Tibete e outros países ali do continente asiático. Cordilheira do Himalaia. Grandes depressões, é exemplo do Mar de Aral. Depressão já é um grande rebaixamento ali nessa zona. E as depressões também fazem parte dos relevos. Aqui já é o mapa físico, ou seja, um mapa de altimetria. Um mapa de altimetria do continente asiático. Como nós vimos, a Cordilheira do Himalaia aqui predomina nessa região. Essa região de marrom mais escura é a Cordilheira do Himalaia. Essa de marrom mais claro é uma área mais alta também. De acordo com que a cor vai se decompondo, vai sendo mais baixa. Essas regiões que estão de um verde mais claro, de um amarelo, geralmente são áreas de planícies. E dentro do continente asiático tem o chamado Círculo de Fogo. Esse Círculo de Fogo é composto por grandes atividades vulcânicas. E além das atividades vulcânicas, tem um grande movimento de placas tectônicas, principalmente na região do Japão. O Japão contém três placas tectônicas só em seu território. Por isso que lá, frequentemente, tem muitos acontecimentos envolvidos com a presença de terremotos. Terremotos, tsunamis, tudo isso são consequências de movimentos de placas tectônicas. Aqui nós temos placas tectônicas convergentes que, decorrer de seus movimentos, causam terremotos, tsunamis, etc. Entre os principais rios do continente asiático, eu enumerei os 10. Se você quiser, estiver curioso para saber todos esses 10, pausa o vídeo e veja todos, certo?
Sobre o continente asiático, eu circulei no mapa aqui para vocês terem noção de onde fica. O curioso é que a Rússia, ela está entre dois continentes, ela está entre a Europa, nessa região, e está entre o continente asiático. A faixa oeste da Rússia, ela é europeia, e a faixa leste da Rússia é asiática. Essa região aqui é a região da Índia, e essa região aqui é a região da Cordilheira do Himalaia. Contatos aqui, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, o Instagram está aqui, Instagram da GeoAulas, e meu e-mail do Romário, certo? Eu vou estar postando algumas coisas lá no Instagram, e caso haja alguma dúvida, me perguntem por lá. Ok? Abraço a todos e até mais.